Agora a gente vai falar do teorema do confronto, ou então, para os mais íntimos, o teorema do sanduíche, beleza? Que é o nosso módulo 4. Então, qual vai ser o exercício para a gente poder entender quem é esse cara aqui, o teorema do confronto? É o seguinte, eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer definir uma função f e uma função g, que são contínuas, e essas funções elas têm essas propriedades. As duas têm um limite com x tendendo a 3 igual a 2, tá? Então eu já vou até escrevendo aqui, ó, esse ponto. Aqui é 3, e aqui eu vou puxar a setinha, e aqui é 2, tá? E agora eu quero definir essas funções de forma que elas tenham o mesmo limite, tá? Com x tendendo a 3, e que a função f de x seja sempre maior ou igual a g de x, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai falar sobre esse exercício, né, esse treino aqui sobre o teorema do confronto é o seguinte, não grila muito com o significado de contínuo agora. Por quê? Porque a gente vai ver de uma forma muito mais formal, muito mais elaborada, o que é uma função contínua. Por enquanto, entende o seguinte, função contínua é toda função que eu posso desenhar, tá? Eu posso desenhar sem tirar a caneta ou lápis, depende de qual que você está usando, do papel, tá? Então vamos fazer o seguinte, se eu tenho que definir f e g e elas são contínuas e elas têm esse limite, então eu tenho que fazer com que as duas funções passem pelo ponto que eu acabei de marcar, tá? E como a f é por cima, eu vou colocar uma f qualquer aqui. Vou colocar, por exemplo, assim. Tá? Essa é a nossa f, ela vai ser contínua pelo que a gente acabou de conversar, né? Eu estou desenhando ela sem tirar a caneta do papel. E a g, ela vai estar por baixo, por isso que eu desenhei a f aqui em cima. A g vai estar sempre embaixo da f, porque a f é sempre maior ou igual a que a g. Então, ó, posso fazer assim. E uma coisa importante sobre essas duas funções é que elas são iguais, porque os limites são iguais nesse ponto, tá? Ok, mas tá, onde é que entra o teorema do confronto aqui? O teorema do confronto vai entrar aqui, caso eu queira definir uma outra função, uma terceira função, que também é contínua, tá? Essa função também é contínua e eu quero definir ela de forma que ela esteja sempre entre f e g. Ou seja, ela está sempre nesse espacinho aqui. Vamos desenhar ela então. Se ela está sempre entre, quando eu for desenhar, não importa a cara que eu dê para ela, eu vou até ondular ela, não importa. Ela vai ser obrigada a passar por esse ponto também. Por que ela é obrigada? Porque ela está aqui, ó, entre as duas funções são contínuas e as duas funções têm o limite 2 com x tendendo a 3. Então, se o limite dessa função com x tendendo a 3 é 2 e o desse também é 2, então eu já sei a resposta para esse limite. Adivinha? É 2 também, beleza? E é isso que a gente vai... E é exatamente isso que a gente vai usar para responder as questões via teorema do confronto, tá? O que o teorema do confronto diz pra gente é o seguinte, que se uma função ela está limitada por outras duas, e eu conheço o limite dessas duas e esses limites são iguais, o limite dessa é igual também. Às vezes essa h de x a gente não consegue resolver direto, mas f de x e g de x a gente consegue resolver. E aí se a gente sabe esses dois são iguais, pronto, respondido h, beleza? E como é que isso vai ser cobrado em prova? Vamos dar uma olhada. Cobrado em prova assim, limite de seno de x sobre x com x tendendo ao infinito. Ok, Rafa, mas como é que eu transformo isso aqui em teorema do confronto? Tá? A primeira coisa que a gente pode tentar fazer, como a gente faz em qualquer limite, é substituir, tá? Então se eu for substituir, eu vou ficar o quê? Seno de infinito sobre infinito. Só que seno de infinito não faz muito sentido, né? Então olha só, aqui que entra o problema. Seno de infinito não faz sentido porque o seno é uma função oscilatória. Então se eu for fazer o x tendendo ao infinito, a função seno não tende a lugar nenhum. Eita, e aí? Bom, vamos ver uma propriedade interessante sobre o seno, tá? O seno, ele é uma função que está sempre entre 1 e menos 1. Beleza? Beleza, seno está sempre entre menos 1 e 1. Só que a função que a gente tem aqui dentro não é seno de x sobre x.
Então, vamos dividir esse cara todo aqui por x. Como é que vai ficar? Vai ficar menos 1 sobre x, menor ou igual a seno de x sobre x, menor ou igual a 1 sobre x. E olha só, agora a função está igualzinha aqui dentro, né? O que eu posso fazer? Eu posso aplicar o limite. Então, eu vou aplicar o limite para esse cara, mas para esses dois também, tá? E aí, quando eu aplico o limite para esses três caras, eu fico com limite de x tendendo a infinito, limite com x tendendo a infinito e limite com x tendendo a infinito. Agora é só resolver. Se eu resolver esse cara aqui, eu vou ter um número muito grande embaixo, uma constante dividida por um número muito grande. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 0. E aqui vai ser a mesma coisa, tá? Porque a diferença desse para esse é só o sinal de negativo. Então, se esse limite está entre 0 e 0, esse limite então é igual a 0. E está respondido. Usamos então o nosso querido e amado teorema do confronto para responder o limite de seno de x, que, como a gente viu, é um limite que, se a gente tentar substituir, a princípio não faz muito sentido. Então, tá aí a resposta, tá? Eu tenho uma função f de x que eu não sei qual é a cara dela, mas eu sei que ela está entre essas duas funções, esses dois polinômios. Qual vai ser o limite de f de x quando x tende a 4? Bom, se eu fizer o limite nessa inequação, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui o limite de 4x menos 9 com x tendendo a 4 é menor ou igual ao limite de f de x com x tendendo a 4, que olha lá, é exatamente o que a gente quer saber, que é menor ou igual ao limite com x tendendo a 4 de x ao quadrado menos 4x mais 7. Jogo 4 aqui, 4 vezes 4, 16. 16 menos 9 dá 7. Então aqui dá 7. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 16, 0. 0 mais 7 dá 7. Então olha só, se esse limite deu 7 aqui e deu 7 aqui, se ele está entre 7 e está entre 7, a resposta é 7. Então, viu? Olha só, o limite não deu 0 e eu não usei funções trigonométricas, tá?